Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Este é o programa Eclésia, começando para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rede Século XXI e fica aqui na região de Campinas, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Valinhos. Os estúdios da Rede Século XXI, então, transmitem para todo o Brasil, a partir aqui da região de Campinas, e com grande alegria, nesse horário, a gente se encontra para falar sobre algum tema relacionado à nossa fé católica, o programa Eclésia, um programa de catequese, de história da igreja, enfim, um programa sobre doutrina católica. Quem está assistindo o programa durante esse mês percebe que no mês da Bíblia, o mês de setembro, estamos fazendo um estudo bíblico, alguns estudos bíblicos, com o padre Guido Montinelli, que é doutor em teologia bíblica, está aqui ao meu lado, nosso comentarista oficial do programa Eclésia, está na praia dele, na área dele, que é justamente as Sagradas Escrituras. E o tema de hoje, certamente, é muito interessante. Continuamos com nossos estudos bíblicos. Você é convidado, então, conosco. Hoje falaremos sobre o livro do Apocalipse, o único livro profético do Antigo Testamento. Pois na semana passada, não é o único? Do Novo Testamento. Novo, eu falei errado, né? Tá certo. Exato. Eu ia dizer o seguinte, eu confundi aqui, ó. Na semana passada falamos sobre os livros proféticos do Antigo Testamento e hoje falaremos sobre o único livro profético do Novo Testamento. Agora sim ficou claro. O tema de hoje, então, é o livro do Apocalipse, tá certo? Já vai convidando todo mundo aí para assistir o programa Eclésia conosco, que eu vou dar boa noite aqui ao Padre Guido. Boa noite, Padre Guido, já me corrigindo antes ainda do boa noite, mas o senhor tem razão, seu papel é esse, muito obrigado. Boa noite, diácono Érico, boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço, como sempre, todas as terças-feiras ao vivo, aqui na Rede Século XXI. Boa noite especial esta noite a Dona Cristina e Roberto de Teófilo Otoni, que está ligado ao nosso programa. Gostaria que todos prestassem muita atenção ao tema que nós vamos desenvolver, o estudo do livro do Apocalipse, porque é um livro, temos que admitir, um pouquinho mais difícil, talvez até o livro menos lido da Bíblia, diácono Eric, né? Mas olha, é um livro muito profundo, muito belo e interessante, e gostaria que no final do nosso programa todos sentissem a grande vontade de ler este livro com calma, ouvindo as várias explicações e dizendo valeu a pena. Então, olha só, muitas coisas interessantes no programa de hoje. Por que será que no livro do Apocalipse fala do número 666? O que significa isso? E a questão dos 144 mil, só 144 mil pessoas serão salvas, e os outros símbolos, as linguagens figuradas, enfim. Vamos entender um pouco sobre o livro do Apocalipse no programa de hoje. Vamos lá, Padre Guido, vamos trabalhar. Logo de cara, o livro do Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? É uma palavra um pouco difícil, nós não usamos em português. Significa revelação. Certo. É o mesmo autor, né, São João, que diz que recebeu esta revelação através de um anjo, revelação divina, e quer transmitir com uma linguagem humana um pouco misteriosa, exatamente um estilo apocalíptico, as revelações que ele recebeu da parte de Deus. Por isso que a gente vê, então, no ponto de vista da arte, que a gente vê, às vezes, como a gente está vendo aí na tela agora, São João recebendo diretamente de um anjo, né? Sim. Foi do anjo do próprio Deus que ele recebeu essa revelação ou não? Ele fala exatamente através do anjo, mas a revelação é divina. Quer dizer, o anjo falando em nome de Deus. Em nome de Deus, certo. Exato. Inclusive a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Né? Ah, interessante. Esta palavra, sim. Então São João escreveu o Evangelho, cartas e também o livro do Apocalipse. Temos 3 cartas além do Evangelho, de autoria de São João, e este livro profético, o único livro profético do Novo Testamento. Qual foi o idioma que esse livro foi escrito? Em hebraico. Está escrito em hebraico. Hebraico? Sim, porque ele fez questão de escrever em hebraico, diácono Eric. Certo. Porque o momento histórico no qual escreveu este livro não era dos melhores. Estavam soprando muitos ventos contrários à igreja, que acabava de se espalhar no mundo inteiro, né? E através desta revelação que João escreve, se ele tivesse usado a língua latina, por exemplo, que era a língua oficial do Império Romano, este livro, que fala até de pessoas, fala do mesmo Império Romano, com figuras, etc., este livro teria sido queimado na hora.
Pelo contrário, ele usando um estilo de imagens, digamos assim, de animais, também de situações meio estranhas, mas não seria o único caso. Temos também o livro de Daniel e o livro do profeta Ezequiel, que nós vimos no programa passado, que também usam o mesmo estilo apocalíptico. Este livro chegou até aos nossos dias. Então, essa linguagem cheia de símbolos, né? Essa linguagem que São João acabou optando, cheio de símbolos, né? Alegóricas mesmo, figuras de linguagem e tudo mais, era para preservar o próprio livro? Exato, para preservar e, sobretudo, disse aquele provérbio de Diácono Érico que nem para a pessoa que entende, poucas palavras são suficientes, porque os cristãos entendiam muito bem aonde o evangelista João queria levá-los, né? Portanto, os símbolos, que são 21 neste livro do Apocalipse, por exemplo, o Cordeiro é Jesus, por exemplo, né? Aparece uma besta, que é o demônio, é o Império Romano. Outra besta também com cara, porém, com uma aparência de cordeiro bem mansinha, que é exatamente a imagem dos falsos profetas, que usam uma linguagem aparentemente cristã, mas dentro deles há uma autêntica podridão. Como o senhor disse, se o livro tivesse sido escrito em latim, imediatamente saberia que estava fazendo uma crítica ao Império Romano. Exato, e também alguns imperadores romanos de uma maneira especial. Porque ele cita nome, né? Sim, exato. E portanto, inclusive, até o estilo apocalíptico contempla até o uso dos números. Também nos números, a combinação dos números significa uma verdade. Por exemplo, não sei se alguém esteve na missa de anteontem, Pedro perguntou para Jesus, mestre, quantas vezes tenho que perdoar ao meu irmão se ele me ofender? Até 7 vezes? Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não vamos pegar a calculadora, sai 490. Não é isso que Jesus quer dizer. O número 7 é o número da perfeição. Certo. Aliás, são 3 os números na língua hebraica da perfeição, da totalidade. O número 7, o número 10 e o número 12. Portanto, toda vez que se encontram nestes números, não devemos pegar ao pé da letra. Certo. Entendeu? Mas devemos entender que o número supera até as nossas expectativas, porque é o número da perfeição. O número 7, o número 10, o número 12, com os seus múltiplos. Certo? Dos 21 símbolos, nós temos, por exemplo, falando ainda a cor branca, é o símbolo da vitória. Depois temos, quando se fala de Babilônia, não se entende o país da Babilônia, mas é a cidade de Roma que explora todos os povos. Certo. Inclusive, numa passagem, Roma é chamada da grande prostituta e será destruída pelo orgulho que a cidade sempre manteve de ter criado um escândalo na história. Qual? Ao invés de adorar a Deus, o Império Romano queria que o povo adorasse o imperador. Portanto, um culto de idolatria para uma pessoa humana, que é absurdo. Por isso será castigada até a cidade de Roma, com tremor de terra, com uma morte violenta, etc. E a imagem mais, digamos assim, ofensiva é uma mulher embriagada. Tantas vezes nós notamos os homens embriagados, mas ver uma mulher embriagada também parece até um pouco contra a natureza, né? Certo. E o autor São João exatamente identifica a cidade inteira de Roma como vítima de crimes horríveis que cometeu contra a religião cristã que estava nascendo. Então, a grande prostituta que São João fala em Apocalipse se refere, então, ao Império Romano. Sim. Ô, Padre Guido, bom,
São João escreveu na ilha de Patmos, né? Ilha de Patmos é uma região muito bonita hoje. Acho que a gente tem que ter uma foto para mostrar como a região se encontra hoje. Hoje pertence à Grécia, não é isso, Padre Guido? Tá aí, olha só, uma foto da ilha de Patmos. Desse lugar da ilha de Patmos, onde ele estava, onde tudo isso aconteceu, essa região também, como boa parte de toda a Europa, norte da África e chegava até mesmo no Oriente Médio, era o Império Romano, né, Padre Guido? Que era gigantesco naquela época. Provavelmente, Padre Guido, o São João deve ter morrido ali por volta do ano 100, né? Foi o último apóstolo, aonde se encerra a revelação divina, né? A gente sempre diz aqui, a revelação divina que começou lá com Abraão, se encerra com a morte do último apóstolo, que foi justamente São João, por volta do ano 100. Então, todos os especialistas, o senhor sendo especialista em Bíblia, eu percebo que todos os especialistas como o senhor, geralmente atribuem que esse livro do Apocalipse foi escrito ali por volta do ano 95, 96, por aí. Que já estava no imperador, no governo do imperador Domiciano. Domiciano foi um grande perseguidor de cristãos. E, inclusive, que o senhor falou agora há pouco da figura do imperador que queria que fosse adorado como Deus, Domiciano levou isso de uma maneira muito profunda, né, Padre Guido? Exato. Ele realmente quis que fizesse isso. Então, dá para a gente arriscar que foi por volta do ano 95, finalzinho do governo Domiciano, que esse livro talvez foi escrito? Sim, podemos afirmar tudo isso por um motivo muito prático, né? Aliás, quando tantas pessoas me perguntam, mas padre, quais foram, na verdade, as principais motivações que levaram São João a escrever este livro? Certo. E voltamos exatamente aí ao culto imperial, porque estes homens, gente, diga, obcecados mesmo pela soberba, não sei, transformavam o corpo deles como em Deus, e exigiam o culto de adoração. Como também tem outro motivo, Diácono Eric, ao mesmo tempo que a religião cristã estava se espalhando, os apóstolos e também os seus seguidores notavam que havia um sincretismo religioso. Certo. Isto é, além de anunciar Jesus, já nascia, não digo heresias, mas uma mistura de cultos. Portanto, São João, numa medida muito sábia, prudente e inteligente, escreveu este livro para dar força aos cristãos, dizendo, gente, não sejam vítimas destas coisas que estão acontecendo, permaneçam professando a fé. Poucas palavras, gente, o livro do Apocalipse apresenta a luta do bem contra o mal e a vitória final do bem sobre o mal, mesmo com muito sangue derramado. E tinha razão, Diácono Eric, porque estamos no ano 95 com o imperador Domiciano. Poderíamos dizer que entre todos os imperadores, o imperador Nero, no ano 62, etc., o imperador Domiciano, e o último imperador antes de Constantino, Diocleciano, né, Diocleciano, foram as pessoas que mais sujaram a história da vida cristã. Ou seja, Nero governou de 54 a 68, Domiciano de 81 a 96, se não me falha a memória, acho que foi 81 a 96 que ele reinou, foi o imperador do antigo Império Romano. E Diocleciano, o último antes de Constantino, graças a Deus que depois Constantino, né, Santa Helena, sua mãe, toda a história que a gente já sabe, se converteu então ele ao cristianismo e deu a paz, chamada paz de Constantino, e depois ainda mais para frente, o imperador Teodósio iria instituir o cristianismo como religião oficial desse mesmo império. Foi no ano 380 que o Teodósio fez isso, né? Agora, Padre Guido, eu percebo aqui, ó, pelas primeiras perguntas que já estão chegando aqui na minha mesa, por exemplo, o Benedito Lourenço de Faria, né, da cidade de Camanducaia, Minas Gerais, obrigado pela participação, viu, Benedito? Ele já falando logo de cara, que o senhor falou de número, talvez a parte mais curiosa que as pessoas têm dificuldade de entender. Vamos direto nesse assunto, né? A questão do 666, que é citado, que o Benedito já pediu para a gente comentar sobre isso aqui. Existe esse número lá, na Bíblia, São João usou esse número. O senhor falou bastante de linguagem codificada, de linguagem figurada. Afinal de contas, o que significa esse 666 que São João quis dizer? Em primeiro lugar, São João fala que é o nome de um homem. Ele fala que é o nome de um homem. Exato. Tá. Estamos no capítulo 13, no versículo 18, né? Onde fala que o nome. Ele fala, quem tiver inteligência já sabe quem é. Certo. Ok. Ponto para poder entender. São João fez questão
de escrever este livro em hebraico. Porque se tivesse escrito em língua latina, o livro teria sido queimado na hora. Certo. Ora, quem é este homem com este número? Falei antes que o número 7 é o número da perfeição. Então, o número 6 é o número da imperfeição. O 6 repetido 3 vezes, meia, 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 significa a imperfeição total. Portanto, nós identificamos com o mal, com o autor do mal, de alguém que só quis fazer o mal na história da igreja. Certo. Mas fala que é o nome do homem. É isso. Portanto, alguém poderia dizer o número do demônio, poderia também ser um símbolo. Só que São João fala que é o nome de homem. E aí veja só a inteligência, o estudo que se faz, uma pista, porque há várias pessoas que forçam até a Bíblia, desculpa a expressão, a dizer alguma coisa que a Bíblia não diz, né? Em língua hebraica, as letras do alfabeto têm também um valor de um número. Isso acontece, por exemplo, também em outras culturas, como os números romanos. Quem tem em casa aí um relógio de número romano sabe que uma letra representa um número. É mais ou menos essa mesma lógica, né, Padre Guido? Exato. Por exemplo, um X significa 10 no calendário romano. É verdade. Né? Número romano, etc. As letras correspondem ao número. Não sei se nós conseguimos colocar... Nosso diretor vai preparar para a gente. Vamos colocar então a verdade. Tá aí, ó. Então, Padre Guido, ali são as iniciais em hebraico. Explica para a gente. Exato. A língua hebraica, meus amigos, não tem vogais. Saibam disso. E se escreve de direita para esquerda, o contrário de nós. Então, onde tem a letra Q, é o início da palavra, né? Exato. Depois tem um S e um R. César. Ah, do César, do imperador. Imperador César, César, em hebraico. A letra Q tem um valor na língua hebraica. Equivalente a 100, que está anotado ali, não é isso, Padre Guido? É a 200. 200 AR. 200, sim. É 60 a letra S. E depois temos... 100 na letra Q, né? Vamos partir da esquerda, né? Certo. Letra R tem 200. A letra S, 60, que tem 100. E a palavra de baixo, De Padre baixo Guido? é Nerum. Não tem as vogais, porque a língua hebraica não tem vogais. Certo. Nerum. Vamos ler, né, de direita para a esquerda. A letra N tem número 50. A letra R tem 200. Certo. Depois tem o tipo de um V, que é 5 em latim, mas 6 em hebraico. Em hebraico é equivalente a 6. E depois, de novo, N, que é 50. Fazemos a soma, dá exatamente meia, meia, meia. Que significa César Nerum. César Nero, o imperador Nero, que foi tristemente famoso porque perseguiu os cristãos e, sobretudo, foi responsável pela morte de Pedro e de Paulo. Então, Padre Guido, provavelmente ele se referiu, como o senhor disse, a uma pessoa, fazendo uma referência diretamente a Nero. Agora, Nero já tinha morrido nessa época. Sim. Aí, porque se ele escreveu por volta ali do ano 95, 96, o imperador era Domiciano. Nero só governou até o ano 67. Né? Já tinha falecido. Por que ele fez a referência a Nero mesmo, sendo ele falecido? Porque, volto a repetir, ele foi um imperador louco, inclusive, que castigou muito o nascer da religião cristã. Ele foi responsável, inclusive, pela morte do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo também. Entendi. E depois o senhor vai explicar para a gente na sequência, vamos terminar essa parte do 666, Sim. Mas o senhor tem a questão também da divisão que ele fez, né, do julgamento em 3 etapas, né, do passado e do presente. Sim. Também, né, Padre Guido? Sim. São João fala exatamente de 3 etapas do julgamento. Certo. O julgamento do que aconteceu no começo da história cristã até o ano que ele está vivendo, o ano 95. E Nero, por exemplo, estava inserido nesse tempo. Nesta parte aqui, exato. Entendi. Depois ele fala do tempo presente,
o capítulo 13, onde, na época da perseguição do imperador Domiciano, que, como o diácono Eric afirmou, também ele foi um imperador que sujou muito o nome na história pelas perseguições. Certo. É o futuro, isto é, a partir do que vai acontecer daquela época até o fim do mundo. Certo. Para deixar bem claro uma coisa, todas as pessoas serão julgadas. Certo. Ao término da nossa caminhada aqui na Terra, haverá o julgamento. Seremos julgados por tudo que nós conseguimos semear e colher aqui na Terra. Ninguém vai escapar deste julgamento. Interessante, Padre Guido. Agora, para a gente encerrar o assunto aqui da questão do 666, que ele é bastante polêmica. O senhor fez a explicação correta de acordo com o que provavelmente, né, o São João realmente pensou, né? É assim que a tradição da igreja aceita esse tipo de explicação, os biblistas, como é o caso do Padre Guido também. Agora, a gente encontra por aí algumas versões protestantes fazendo essa mesma conta que o senhor fez com os números equivalente às letras, de acordo com o hebraico, porém eles fazem de uma outra versão, com uma expressão em latim. Vou até pedir para o Lucas colocar para a gente. Coloca aí na tela, por favor. Padre Guido, o que está escrito ali? Está escrito Vicarius Filii Dei. É a versão dos crentes e dos todos os protestantes. Usam uma expressão em língua latina, Vicarius Filii Dei, significa vigário do Filho de Deus, isto é, o Papa. Quer dizer, se a gente fizer aquela mesma lógica de pegar as letras correspondentes, no caso aqui, no latim, vamos chegar numa conta, de acordo com essa expressão, que também vai dar 666. Perfeito. Por qual motivo? Usam a linguagem latina. Certo. Né? Olha, o primeiro V, que é o 5, depois temos I, tem 1, o C tem 100, a letra A, como também a letra R, não tinha numeração. Por isso que o senhor deixou 100 ali, tá? Exato. Depois tem novamente o número 1, o número 5 novamente, Vicarius, que é o mesmo do V, certo. E a letra S também não tinha número. Certo. Filii, a letra F é sem número. Temos de novo o número 1, L é 50, olha, como nós usamos até hoje. É verdade. Novamente, número 1 duas vezes, Filii. Agora o D tem 500, a E não tem número, e o I tem 1. Fazendo a soma dá 666. Agora eu pergunto para o senhor, Padre Guido, os protestantes interpretam isso como se fosse essa interpretação, dizendo que é o Papa, mas na verdade já tem 266 Papas, né? Eles teriam que escolher qual desses seria a tal do representante 666. Agora, por que não pode ser o latim? O senhor pode reafirmar para a gente? Diácono Eric, se João tivesse escrito em língua latina, o livro teria sido queimado na hora, porque todo mundo conhecia esta linguagem. Ele fez questão de escrever em hebraico. Portanto, lamento muito, se falo como biblista neste momento, para os nossos irmãos crentes e protestantes, mas a vossa expressão está completamente errada. Padre Guido, o senhor explicou bastante coisa no bloco anterior, muito interessante a explicação do 666, da versão católica, da versão protestante, vamos dizer assim. Mas tem um outro número também que causa um pouco de confusão. Vamos já comentar dele, porque algumas pessoas aqui também, através das participações, chegaram a citá-lo. A questão dos 144 mil, né? A gente lê isso lá no livro do Apocalipse, que 144 mil pessoas serão salvas. Perfeito. O que significa isso para valer, Padre Guido? Analisando o capítulo 7 do Apocalipse, nós encontramos um relatório de 12 mil pessoas para cada uma das 12 tribos de Israel. E são chamados de pessoas marcadas com um sinal particular. Poucas palavras, são os santos, certo? Ok, fazendo a conta, aparece 144 mil. Diria, em primeiro lugar, como disse no primeiro bloco, os números significam uma realidade. O número da perfeição que foge até o controle humano são 3 na mentalidade hebraica. O número 7,
o número 10 e o número 12. Portanto, nunca devem ser pegos ao pé da letra. Certo? Inclusive, nós notamos estes números multiplicados por 10, 12 por 12, etc., dá este número. Mas o chamado para a santidade é universal. Lamento, obrigado Eric por ter me cutucato sobre este assunto. Lamento comunicar porque ninguém de nós, meus amigos, tem o direito de manipular a Sagrada Escritura. Por qual motivo? Exatamente onde se fala dos 144 mil, logo em seguida é o versículo 9 do capítulo 7, está escrito assim, e logo em seguida, podem conferir, e logo em seguida viu um número tão grande de santos que ninguém podia contar. Lamento comunicar que várias Bíblias de protestantes cortaram esta frase. Não se pode, gente, manipular a Bíblia Sagrada. Temos exatamente a mesma expressão de Jesus no Novo Testamento, que insiste dizendo que cada um de nós é chamado a santificar a sua vida e que ele veio do céu para alcançar este objetivo, que ninguém se perca. É, como o senhor bem disse, não pode levar ao pé da letra. Existem correntes, seitas, que levam isso ao pé da letra, que começaram no início da seita, só 144 mil pessoas serão salvas. Porém, quando passa o número de 144, teve que ter um arranjo ali, uma segunda interpretação, inventando uma segunda maneira, porque a seita tem mais de 144 mil pessoas. Mas, como o senhor disse, 12 tribos de Israel, número 12 perfeito. Perfeito. E também 12 mil em cada tribo, 12 vezes 12, 144 mil, para dizer que era todo mundo, né, Padre Guido? Todos somos chamados a santificar a nossa vida. É impossível pensar numa exclusão, porque até o último instante da nossa vida, Deus aguarda por uma nossa resposta de fé, de perdão e de graça, sobretudo. Fique tranquilo, meus amigos, todos somos chamados a santificar a nossa existência. Por isso, este número não deve ser pego ao pé da letra. Lamento, como há pessoas que manifestam como uma doutrina, inclusive, Diácono Eric, participei um dia a um debate sobre este assunto e, a um certo ponto, fiz uma pergunta, mas farei para as testemunhas de Jeová. Mas, me desculpe, mas vocês, testemunhas de Jeová, no mundo inteiro são mais de 10 milhões. Como é que vocês mesmos afirmam que se salvarão somente 144 mil, quando vocês são mais de 10 milhões? A resposta que eu recebi, Padre, será feita uma seleção entre os mais fiéis. Não, minha gente, não se pode inventar uma resposta de infantilismo, até uma falta de respeito para os nossos amigos telespectadores, né? E, inclusive, me disseram, quem não for perfeito 100%, ficará aqui na terra. E olha que é uma doutrina que está dizendo isso nas vossas casas, minha gente. Quem não será salvo entre os 144 mil, ficará na terra e nunca mais envelhecerá. Mas, gente, isso é contra a natureza. Cada um de nós, hoje, diácono, tem um dia a mais de ontem na vida. Não se pode apresentar uma total heresia que vai até contra a ordem da natureza que Deus estabeleceu. É verdade, explicado, Padre Guido. Muito obrigado, está certíssimo. Agradecemos realmente a explicação do senhor, porque isso confunde muito as pessoas. Tenho certeza que nossos amigos agora acabaram de entender. Padre Guido, existe a questão das 7 igrejas que João passou por aquela região, na chamada Ásia Menor, e hoje a Turquia. E depois, de certa forma, ele acabou fazendo uma espécie de elogio e crítica a essas 7 igrejas. Comente isso para a gente. Exato, né? Eu acho que São João quis imitar um pouquinho São Paulo, né? Isto é, nas cidades onde São Paulo evangelizava, depois ele viajava e mandava cartas para manter acesa a chama da fé. Só um pormenor, por volta do ano 95, 96, quando esse livro foi escrito, as cartas de Paulo já estavam todas escritas, né, Paulo? Eram muito mais do que aquela que está na Bíblia. Escreveu dezenas e dezenas, mas infelizmente se perderam. Hoje na Bíblia temos 13
13 cartas de São Paulo. Dentre os livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo são os mais antigos, Sim, os escritos mais antigos. Inclusive, na ordem, vieram primeiro as cartas, depois os evangelhos, e no final temos o livro do Apocalipse. Agora, as 7 comunidades que são chamadas de igreja são Éfeso. A gente tem uma imagem do mapa para ilustrar. Coloca para a gente aí, Exato, Lucas, estão todas na Tá ali. atual Turquia. Certo. Certo? Era chamada de Ásia Menor. Éfeso, Esmirne, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia e Sardes. Aliás, ali na nossa imagem tem um destaque justamente onde fica a ilha de Patmos. Sim, de onde escreveu. Da onde ele justamente escreveu, só para a gente se situar ali. Exato. E como o senhor falou muito bem, Diácono Eric, cada carta, são cartinhas, está bem no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo. E São João dá um elogio, dá uma força, dizendo, procure manter a chama da fé, mas dá também, desculpe a expressão, uma bronca. Porque ele, por exemplo, a Éfeso ele diz, olha, você, na vossa comunidade, vocês estão crescendo como cristãos, mas fiquei sabendo que vocês esqueceram o primeiro amor. Isto é, vocês estão deixando de lado o entusiasmo inicial. Quando ele escreve a Laodiceia, Laodiceia é uma outra cidade que tinha água termal, certo? E, portanto, água quente que fazia bem já naquela época, né? E natural, inclusive. E ele chega a dizer, olha, alguém de vocês que não é nem quente nem frio, é morno. E pelo fato que você é morno, eu começo a vomitar-te da minha boca. Na cidade de Tiatira era famosa porque havia um mineiro especial que dava uma cor. E com esta cor ele tingia na roupa. Por isso ele diz, olha, a roupa branca significa a pureza, mas há alguém de você que está vestindo uma roupa suja. Numa outra cidade ele diz, olha, fiquei sabendo que há uma prostituta e faz tempo que está aí. Por que ainda está aí? Você não a mandaram embora? Isto é, cada carta, inclusive, termina com a mesma frase. Pode conferir. Quem tem ouvido, ouça. Interessante. Isso mostra também uma certa autoridade nesse discurso Sim. de João, né? Ou, talvez o respeito, sendo ele o último apóstolo, ali já no final da sua vida também, por volta do ano 100, ele já morreu. Mostra, talvez, vamos dizer assim a palavra correta, a maturidade desse discurso dele, né, Padre Guido? Muito interessante isso. Sim, e São João, gente, foi o último dos apóstolos que veio falecer e fez questão, inclusive, de cuidar de Nossa Senhora, né, sabemos, e mostrou todo o seu grande amor para Jesus, chamando até atenção, mas usando grande autoridade mesmo. E se destaca por isso. Se alguém tiver um tempinho, além do livro profético do Apocalipse, poderia ler as 3 cartas, é uma mais curta do que a outra. Mas se mostra o zelo com o qual ele defende o time de Cristo. Bonito. Ô, Padre Guido, justamente, como o senhor já explicou, de acordo com essa linguagem, melhor dizendo, que São João usou, né, de alegorias, né, figuras de linguagem, etc., justamente para preservar um pouco também as pessoas que receberiam esse livro, para preservar o próprio livro e as pessoas, já que ele não foi escrito em latim, né, usado a língua hebraica. Bom, de acordo com tudo isso, muitas pessoas confundem. Não é um livro de fácil entendimento, as pessoas devem buscar a interpretação correta que a igreja fornece. Agora, a partir daí, muitas lendas, uma série de outras coisas, especialmente a questão do fim do mundo e tudo mais. Queria, nesse sentido, que o senhor explicasse a questão do Armagedon. Armagedon significa o fim do mundo e será um fim do mundo terrível, cheio de sofrimento? O que o senhor tem a dizer a respeito disso, Padre Guido? Bom, em primeiro lugar, a palavra Armagedon, em hebraico, significa o julgamento definitivo. Isto é, saibamos, meus amigos, que o fim do mundo acontece na vida de cada um de nós na hora da sua morte. Certo. Não poderemos esticar a nossa vida nem de um minuto.
ele fala, o evangelista São João, que este julgamento definitivo, isto é, a derrota de todos os inimigos de Deus, acontecerá em 3 etapas. Ele faz como uma belíssima encenação teatral, né? De uns anjos que tocam a trombeta, que anunciam a decadência definitiva da cidade e do Império Romano, a execução também do mal, sobretudo com o tremor de terra, mas, sobretudo, anunciam a morte da morte, representada por 2 bestas. Uma besta que simboliza o Império Romano, certo? E outra besta, né, que tem a aparência de mansinha, que representa a voz dos falsos profetas, para deixar bem claro, minha gente, que ninguém de nós, diante de Deus, pode usar uma máscara de falsidade ideológica ou de autêntica hipocrisia. Certo. Aqui na Terra acontecem as coisas. As aparências, os falsos profetas são até as pessoas que enganam o povo, etc. Mas diante de Deus, também estas pessoas deverão prestar conta e haverá exatamente o julgamento final. Quando tudo será destruído, aí sim, é justamente a última parte, né, do livro do Apocalipse, se apresenta a realidade do paraíso, da vitória final, representada por uma cidade de forma quadrada, de ouro, não tem luz artificial porque resplandece dia e noite, onde reina a paz, não tem proteções, as portas estão abertas, para dizer que é a vitória final. Entendi. Né? É uma maneira com a qual o evangelista São João quis descrever o paraíso, a realidade nossa de todos, tomara que nos encontremos todos lá. Né? Então, uma das bestas citadas no livro do Apocalipse fazia referência ao Império Romano e a outra aos falsos profetas. E fique bem claro, então, essa interpretação para que também não haja confusão com isso, porque certamente a gente ouve muitas confusões por aí. Pois não, Padre Guido? Gostaria um pormenor interessante. E mesmo diante da destruição destas 2 bestas, seria quase que espontâneo ler que todo mundo ficou com medo e se converteu. Não. Infelizmente, não. Mesmo com a destruição das bestas, houve pessoas que continuaram blasfemando contra Deus. Para deixar bem claro que Deus respeita a nossa liberdade até o último instante da nossa vida. Legal, Padre Guido. Padre Guido, já caminhando para o nosso final do programa, eu queria uma explicação do senhor rapidamente sobre a questão dos 1000 anos. Não tem essa história dos 1000 anos justamente relacionada ao dragão lá do Apocalipse? Exato. A um certo ponto o livro fala que vai descer um anjo que vai prender a besta, né, que representa o demônio, né, e por 1000 anos fica preso. E durante estes 1000 anos a igreja respira aliviada, começa a ser divulgado no mundo inteiro com uma grande liberdade de ação, etc. Ao término de 1000 anos, o demônio, a besta, vai ser solta, mas por um período breve, antes de ser depois jogada no Lago da Morte, Lago de Fogo, que é o Lago da Morte, e de desaparecer. Há uma incerteza a respeito da validade destes 1000 anos, como também do pouco tempo que a besta ficará novamente solta antes de ser destruída. Quer dizer, não dá para interpretar isso como uma linguagem cronológica nos últimos séculos? Não dá. Nós, biblistas, estamos de acordo sobre esta sua afirmação. Não há um caminho único. É por um período. Agora, é bom entender, prezados amigos, a linguagem agora sim, não somente simbólica, mas prática, que durante a nossa caminhada aqui na Terra, sempre seremos influenciados também pelo mal. O autor do mal, o demônio, não nos vai deixar em paz.
aproveitará qualquer que seja o nosso estado de vida, pessoas leigas, diácono, padre, religiosas, pais de família, sempre ele quer a nossa vida. Sendo que o demônio, inclusive tem no capítulo 17 que fala muito bem até da condenação dos anjos para o inferno, sendo que o demônio não pode fazer nada contra Deus, se descarrega contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus. Aí que se explica a sua ação. A grande conquista do demônio será exatamente a nossa alma. Mas temos todos os meios para evitar que isso aconteça. Mas é interessante, de certa forma, consoladora a mensagem que o Apocalipse traz, sim, porque no final o bem vence. Claro. Deus triunfa sobre o mal, né, Padre Guido? Isso é bonito. Padre Guido, uma outra coisa. Apocalipse 12, né, aquela passagem, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, etc., algumas pessoas entendem que faz uma referência à Nossa Senhora, sim, e outros à própria igreja. A igreja, sim. De que maneira a gente pode entender isso? Exato. Em primeiro lugar, as duas interpretações são bastante comuns. Nós, biblistas, aceitamos as duas interpretações. Inclusive, fala, né, daquela mulher que está prestes a gerar um filho, perseguida pelo dragão, mas consegue gerar, o menino é arrebatado para o céu, se abre depois como um rio de fogo que sepulta na hora mesmo aquele dragão. E a interpretação também de Nossa Senhora, cuja presença será exatamente a vitória da igreja, porque será ela com o seu sim aceitar o projeto de Deus. Portanto, pode ser interpretado, seja como se fosse Nossa Senhora, como também, já numa linguagem mais figurada, a igreja, que irá sempre vencer. Quando Jesus entregou a Pedro o mandato da igreja, falou bem claro, né? Que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Padre Guido, já caminhando para o final do programa, depois do senhor responder essa, o senhor já nos dá a bênção para encerrar. Sim. Se o senhor pudesse resumir, né, o livro do Apocalipse, os principais ensinamentos, ou o grande ensinamento do livro do Apocalipse, o que o senhor diria? Deus está sempre ao nosso lado, minha gente. Mesmo que sopram nos ventos contrários das tentações e da fraqueza humana, tenhamos sempre muita confiança em Deus. Estejamos também nós bem preparados a prestar conta da nossa vida quando Deus quiser. Quando a paz reina dentro de nós, não haverá nunca motivo de ficarmos perturbados. Quando o senhor fala assim, né, da questão da fé e tudo mais, o senhor diz também da certeza do julgamento. Isso está claro em Apocalipse. Está escrito bem claro, gente, e ninguém vai escapar. Eu já deixei bem claro também na explicação. Todos enfrentaremos o julgamento. Tenhamos tudo para que, digamos assim, seja a nosso favor. Por isso, muito amor para Deus, para com Nossa Senhora, para as obras de caridade, evitar o pecado no máximo, confiança total nas mãos de Maria, e fique tranquilo, que diante de Nossa Senhora, ela sabe onde nos levar. Ela nos leva a Jesus. Sua bênção, por favor, para encerrar, Padre Guido. Eu dou a bênção para todos, de uma maneira especial para a comunidade religiosa das Irmãs Concepcionistas Franciscanas de Piratininga, que estão ouvindo o nosso programa, para a Dona Fátima, né, de Criciúma, que também não perde nenhum. Meus amigos, tenhamos muita paz. Que este livro profético do Apocalipse faça parte não só da nossa cultura, mas do nosso estilo de vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido.